Oi, meu nome é Maria Clara, eu sou estagiária aqui nas Férias Vivas e hoje a gente vai falar um pouco sobre o que o RBAT, o Relatório Brasileiro de Acidentes de Turismo, revela para a gente sobre os acidentes que aconteceram no Brasil no ano de 2025. Para iniciar, eu vou falar um pouco sobre as categorias de turismo que acontecem mais acidentes aqui no Brasil. Em primeiro lugar, tem as praias, que 18,3% dos casos acontecem lá. Sempre são gerados por falta de certeza do que pode acontecer com o mar, então de buracos que podem ter, de retorno que tem, e às vezes por falta de salva-vidas que possam ajudar as vítimas quando elas se acidentam. Depois, a gente tem os parques de diversões, com 12,2%. E muitos acidentes, né, quase todos, acontecem pela falta de manutenção dos brinquedos. E acontece que os brinquedos podem cair, os brinquedos podem quebrar e as pessoas ficam numa situação de risco, né, e acabam se ferindo. A gente tem os parques aquáticos, com 9,8%. E mesmo que esses ambientes sejam controlados e tenham pessoas por ali, turistas, né, eles escorregam, eles podem cair. E depois a gente tem duas categorias que podem andar mesmo meio juntas, que são trilhas, que representa 7,3% dos acidentes, cachoeiras, com 6,1% dos acidentes. E aqui a gente pode analisar que os turistas, né, eles acabam tendo muito esse fator de confiança. Então, eles querem fazer o que eles querem e às vezes não confiam na supervisão. E acaba que eles podem escorregar, ele cair, e muitos desses lugares não têm salva-vidas e pessoas que possam ajudar nesse momento, e guias, né, responsáveis que possam ajudar nesse momento, e acabam caindo e ficando sem ninguém que possa ajudá-los e salvá-los ali naquela situação. Agora eu vou falar sobre a categoria gênero. E parando para analisar ela, 50% dos acidentes envolvem homens, 37% envolvem mulheres e 13% não teve nenhuma identificação. Falando um pouco sobre a faixa etária das vítimas, né, dos acidentes de turismo, a maior parte deles são compostos por adultos de mais de 18 anos, que representam 55% desse número. E falando um pouco das crianças e dos adolescentes, eles aparecem da seguinte forma: de 10 a 18 anos, 12%. Menores de 10 anos representam 9% desse número. E tem um número alto de registros, né, dos acidentes que não tem identificação da faixa etária. Analisando agora se acontecem mais acidentes de forma individual, quando o turista está sozinho, ou quando o turista está em mais pessoas. De forma individual, 55% dos casos, e em grupo, 45% dos casos. Por mais que a diferença seja pequena, é possível perceber que quando se tem um acompanhamento, quando você está com mais de uma pessoa dentro da atividade, né, menos chance de se acidentar. Agora são dados mais gerais, mas que ainda assim são importantes, que 1 a cada 3 casos de turismo são fatais, e isso mostra pra gente que por mais que sejam poucos casos, quando acontecem ainda assim, tendem a ser muito sérios. 54% dos acidentes acontecem quando não se tem uma empresa contratada. Isso demonstra a importância de você ter uma empresa que possa, né, te ajudar a realizar essa atividade, e com uma empresa de confiança se torna um fator de segurança. Apenas 12% dos acidentes de turismo é imprudência explícita do turista, que o turista fez algo que colocou a vida dele em risco, e que 45% dos acidentes de turismo acontecem em terra. Os dados para esse vídeo foram todos coletados no RBAT, que é o Relatório Brasileiro de Acidentes no Turismo.